Os praticantes do yoga indiano afirmam que ela é a janela do Brahma, o todo absoluto, chamado de olho de diamante. Poderíamos ser capazes de treinar e estimular essa glândula para percebermos uma realidade transcendental. Do ponto de vista dos hindus, a glândula pineal é um órgão essencial do organismo humano, detentor de 2 chakras ou centros energéticos muito importantes, o do terceiro olho, localizado na região central da fronte, e o coronário, também situado no campo encefálico. Dizem que a pineal é uma grande antena, e por existir a presença de cristais de apatita neste órgão, quando estimuladas, vibram de acordo com as ondas eletromagnéticas por eles atraídas. No homem, essa glândula estaria em conexão direta com as outras regiões do cérebro, tais como o córtex cerebral, que teria a capacidade de traduzir essas mensagens transmitidas por ela. Assim, seria possível explicar eventos considerados paranormais, como a clarividência, a telepatia e a mediunidade. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Karina, aqui do Ciências do Autoconhecimento. A glândula pineal é uma glândula endócrina que tem o formato de uma pinha, localizado no epitálamo próximo ao centro do cérebro. Ela tem cerca de 5 milímetros de diâmetro. A glândula seria um receptor das dimensões astronômicas, ou seja, um órgão sensorial. Ela sintetiza luz porque é feita de microcristais de apatita. Ela prepara o corpo para os efeitos celestiais, transformando o magnetismo em neuroquímica. Muito conhecida como terceiro olho. À medida que a retina detecta a luz, parte da luz que entra em nossos olhos vai para a glândula pineal, porque ela é uma glândula reguladora dos ciclos de vigília e sono. Ela é responsável pela produção de melatonina, que é estimulada pela escuridão e inibida pela luz. A glândula pineal é maior na infância, mas reduz seu tamanho na puberdade. Segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico especialista em neuroanatomia e ultraestrutura cerebral, ela regula também o humor, os ritmos hormonais e reprodutivos e a gravidez, que tem exatamente 1 ano lunar. Segundo a doutrina espírita de Allan Kardec, a glândula pineal é responsável pela existência da vida no plano espiritual e no plano mental, sendo fundamental para o corpo etéreo. O simbolismo da pinha não está perdido em culturas antigas. A tradição hindu ensina aos seus seguidores a despertar o terceiro olho ativando os 7 chakras, e é o exercício antigo ainda praticado hoje, chamado Kundalini Yoga. Alega-se que afetam diretamente a consciência humana, desenvolvendo a intuição, aumentando o autoconhecimento e liberando seu potencial criativo. Várias pesquisas entram em concordância com relação à estimulação da pineal, podendo ser através de certas vibrações, músicas, sons graves e vibrantes, meditação e luz solar durante o dia e escuridão ao dormir. A pineal está localizada no meio do cérebro, mais ou menos na altura dos olhos. Elas são consideradas cronobiológicos, pois captam as radiações do Sol e da Lua, obedecendo os chamados Zengbirds, que são como sincronizadores, sujeitos a uma alteração ambiental, sincronizam com os ritmos biológicos do corpo. Nós vivemos em 3 dimensões e nos relacionamos com a 4ª, através do tempo. A pineal é a única estrutura do corpo que transpõe essa dimensão, que é capaz de captar informação que estão além da nossa dimensão, o que permite conectar-nos às frequências mais altas dos mundos espirituais. Você pode ver as representações desta glândula em forma de pinha em toda a Europa e Egito. O Vaticano é construído no pátio da pinha. Ela também é encontrada no báculo usado pelo Papa e no bastão do deus egípcio Osíris. A glândula pineal é representada no catolicismo em Roma. Eles retrataram a pineal na arte como uma pinha em forma de cone. As sociedades antigas, como os egípcios e os romanos, sabiam os benefícios e exemplificaram nas suas vastas simbologias como um símbolo de um olho. No Antigo Egito, a glândula era representada como olho de Horus, o terceiro olho, aquele que tudo vê e tudo sabe, estando intimamente conectado com a ideia de luz e espiritualidade. O olho de Horus era um dos amuletos mais importantes no Egito Antigo e era usado como representação de força, vigor, segurança e saúde. Reza a lenda de que o olho esquerdo de Horus simboliza a lua e o direito o sol. Além da volta ao Egito, onde Deus Sete, deus do caos, mata o seu irmão Osíris para tomar o seu trono. Para vingar seu pai, Horus travou um duelo com seu tio, pouco depois da formação do universo. Mas Sete acabou arrancando seu olho esquerdo, que deu origem então ao que hoje é conhecido como olho de Horus.
Seu olho foi substituído por um amuleto. Como o amuleto não lhe dava plena visão, foi-lhe posta também uma serpente sobre sua cabeça. Finalmente, após 80 anos, Horus, com sua visão restaurada, derrotou Sete, finalmente vingando seu pai e recuperando o trono, assim unificando novamente o Egito. O olho que tudo vê é também conhecido pelos maçons e outros grupos esotéricos como o olho da providência. Ele pode ser encontrado esculpido em igrejas medievais em toda a Europa. Pode ser visto acima da Declaração Francesa dos Direitos Humanos pela pintura de 1789. Também é claramente ilustrado na parte de trás da nota do dólar dos Estados Unidos, flutuando acima de uma pirâmide egípcia. A glândula pineal e o terceiro olho de cada ser humano pode ser ativado para as frequências do mundo espiritual e permite que se tenha a sensação de conhecimento profundo, euforia divina e da capacidade de amar incondicionalmente. Quando a glândula pineal está sintonizada às frequências apropriadas, com a ajuda da meditação, yoga ou vários métodos esotéricos, permite a pessoa viajar para outras dimensões, isto é, o mais conhecido como viagem astral, projeção astral, visualização remota ou desdobramento. Curiosamente, a anatomia da glândula na verdade consiste de uma lente, uma córnea e uma retina tal como os nossos olhos. A glândula pineal é ocasionalmente associada ao sexto chakra, também chamado de ajna ou chakra do terceiro olho no yoga. Acredita-se por alguns como um órgão dormente que pode ser despertado para permitir a comunicação telepática. Muito sensível à luz, quando exposta a qualquer tipo de iluminação direta ou indireta, ocorre a sua ativação, levando a produzir serotonina, o neurotransmissor responsável pelos níveis de humor e energia. Quando no escuro, a glândula pineal suprime a serotonina e começa a produzir melatonina, para garantir que possamos ter um ótimo sono. Se você tem um distúrbio no sono, pode ser um sinal de que a glândula pineal não está produzindo quantidade correta de melatonina. Seu pico de produção ocorre durante o período noturno e, após sintetizada, é imediatamente liberada na corrente sanguínea. A melatonina, portanto, não é estocada. Sua secreção se inicia aproximadamente 2 horas antes do horário habitual de dormir. O contato com a iluminação durante a noite pode estimular a produção de serotonina, enganando sua glândula pineal para pensar que é durante o dia e confundindo o ciclo do sono. Durante as horas escuras da noite, a capacidade do corpo de produzir melatonina aumenta muito, enquanto durante o dia os níveis de produção são baixos. Portanto, você não sente sono ou cansaço. Sempre que você se expõe à luz forte durante a madrugada, o ciclo normal de produção de melatonina do corpo é interrompido. De acordo com Rick Strassman, professor de psiquiatria e autor do DMT, a molécula do espírito, a glândula pineal tem a maior proporção de serotonina em qualquer parte do corpo, que é um componente crítico para a produção de melatonina na pineal. A serotonina rege seus níveis de energia e humor e é frequentemente chamada de neurotransmissor da felicidade e da confiança. Realiza tarefas que o desafiam em grandes proporções e proporcionam uma sensação de realização. Estão todas ligadas a uma maior produção de serotonina, o que ajuda a seguir em frente. A melatonina apresenta diferentes ações já comprovadas, apresentando, por exemplo, ação anti-inflamatória, antitumoral, antioxidante e atuando nas células imunológicas. A melatonina inibe a liberação de hormônios reprodutivos e pulvisários, conhecidos como gonadotrofinas, afetando os órgãos reprodutivos masculinos e femininos. Desta forma, a melatonina e, portanto, a glândula pineal regula o desenvolvimento sexual. Segundo os cientistas, a pineal também tem a capacidade de converter serotonina em triptamina, uma etapa crítica na formação de DMT, dimetiltriptamina, substância considerada alucinógena. As enzimas únicas que convertem serotonina, melatonina ou triptamina em compostos psicodélicos também estão presentes em concentrações extremamente altas na pineal. Por possuir os altos níveis das enzimas e precursores necessários, a glândula pineal é o local mais razoável para a formação de DMT. A DMT tem capacidade de induzir alucinações ou alterar o estado de consciência de uma pessoa. Também está associado a sonhos lúcidos, experiências de pico, capacidade de visualização e experiência de quase morte. Meditadores ativos e sérios são capazes de inundar seu cérebro com DMT, negando a necessidade de ingestão de substâncias psicoativas. No final dos anos 90, o cientista Jennifer Luke realizou o primeiro estudo sobre os efeitos do fluoreto de sódio na glândula pineal. Em seus estudos, a glândula pineal simplesmente absorveu mais flúor do que qualquer outra matéria física do corpo, até mais que os ossos. O fluoreto calcifica a glândula e faz com que seja menos eficaz em equilibrar os processos hormonais do corpo.
e está presente no abastecimento de água em alguns alimentos, bebidas como refrigerantes, pastas de dentes, antissépticos bucais e principalmente na água potável. Os filtros de água que se compram em supermercados não extraem o fluoreto da água, somente com osmose reversa ou destilação da água. Muitos dizem que o flúor foi introduzido na água pelos nazistas e russos em seus campos de concentração para tornar a população dos campos dóceis e não questionar a autoridade. Segundo pesquisas realizadas na Escola de Saúde Pública de Harvard e na Escola de Medicina do Monte Sinai, pesquisadores mostraram que a substância altera a química cerebral, podendo reduzir o quociente de inteligência e também comprometendo o desenvolvimento cerebral dos fetos. Países como Canadá, Finlândia e Estados Unidos estão diminuindo esse procedimento, mas devido ao aumento dos casos de Alzheimer. Os cientistas Borat e Sem, que têm artigos publicados na revista científica Nature em 1888, provaram que a pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. Segundo a parapsicologia, estes campos eletromagnéticos podem afetar a mente humana. Dr. Michael Persinger, professor americano-canadense de psicologia, fez experiências com um capacete que emite ondas eletromagnéticas nos lobos temporais. As pessoas submetidas a essas experiências teriam tido visões e sentiram presenças espirituais, e então atribuiu esses fenômenos a influências dessas ondas eletromagnéticas. Pesquisas recentes indicam que a pineal está ligada a 2 centros nervosos, um de cada ouvido. Estes centros nervosos e mais o centro situado na própria glândula formam um triângulo. Assim, os pesquisadores elaboraram o princípio de que tudo que afete os tímpanos afetará a pineal. Qualquer princípio que afete a pineal afetará os tímpanos. Além disso, de acordo com o cientista Dr. Graham Blackwell, um grande número de pequenos cristais foram encontrados na glândula, são chamados de microcristais de calcite. Eles têm uma semelhança impressionante com os cristais de calcite no ouvido interno, que possuem as qualidades de um campo elétrico, conhecido como piezoeletricidade. Se os cristais da glândula pineal apresentam as mesmas qualidades, então, isso poderia fornecer um meio pelo qual o campo magnético externo pode influenciar diretamente o cérebro. Para quem acompanha, falamos de ondas eletromagnéticas no vídeo passado, e para quem não viu, vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo e acima no card. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo.